Rio Coruripe pede socorro. Vamos conhecer um pouco da sua história, ver de perto a situação de como ele está e mostrar a importância de preservar para garantir a sobrevivência do rio na região por onde ele passa. Alex Gama, presidente do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Coruripe, e a professora Adriana Cavalcante foram visitar o local onde o rio nasce. Serra da Mandioca, município de Palmeira dos Índios, no agreste do estado de Alagoas. O local é bastante aladeirado e longo. É preciso muita disposição e preparo físico. Uma parada para o descanso, é justo, onde precisamos de muita estrutura física, fôlego, para esta descida toda íngreme, até chegar à nascente. Provar um pouco do que nós temos ainda por aqui com esta seca, que é o juazeiro, que resiste à seca, e o fruto, que tradicionalmente é utilizado pelas famílias mais antigas como medicamento, como também creme dental, na época que não existia. Então fazia uma raspa do juá para escovar os dentes na época. Um breve descanso. É hora de retomar a descida. E aos poucos vai ficando para trás a vegetação seca e um solo marcado pela erosão dos tempos de invernada. No percurso, entre as pedras de um outrora leito de riacho, encontramos uma carcaça de animal que possivelmente não resistiu à maior escassez de chuvas dos últimos anos. Após 40 minutos de caminhada, uma árvore frondosa e ainda um pouco de verde em seu entorno chama a atenção. É muito triste. Quando eu cheguei lá do alto, que via a nascente, você assim desmorona totalmente pela ansiedade que você tem, pela luta que se tem de preservar. E como nós estamos vendo, sabemos que tem a questão da própria climatologia, mas tem também a necessidade hoje do cuidado com essa água. Então precisamos do reflorestamento, de uma arborização maior. Então, hoje foi um dia assim, um momento muito triste em ver esta nascente, mas também volto fortalecida de que o comitê, de que o poder público, diante da situação que nós estamos vendo, vai tomar providências para contribuir com a recuperação desta nascente. Aqui é o ponto onde nasce o rio Coruripe. A gente pode ver que não tem água. É possível perceber ainda um pouco de umidade no solo. Você vê algum matinho verde, mas não tem água. As pessoas que querem botar o seu gado ainda para beber têm que fazer uma escavação nessa área que é úmida. Isso nos faz pensar em um projeto, da importância da gente conservar todo esse ecossistema, conservar a bacia hidrográfica, fazer a retenção de água, não deixar essa água ir embora, fazendo com que ela percole através do reflorestamento, através de técnicas de conservação de solo e água, para que a gente possa dar garantias da sustentabilidade, tanto ambiental quanto das atividades econômicas, que é tão importante quanto a manutenção desse bioma. A importância de quem protege, como a gente está acostumado a ver no Médio e no Baixo Coruripe, onde fortalece a economia, onde a gente tem centenas de pessoas trabalhando e sobrevivendo a partir das áreas produtivas de cana, onde nós temos a água do rio, os barramentos que são feitos para abastecimento, irrigação e geração de emprego e renda. E aqui na cabeceira, a montante da bacia, nós temos a situação que nos deixa preocupados, que nos deixa triste, que emociona, que nos faz levar mais responsabilidade para dentro do comitê e em busca de ajuda, de colaboração, de pessoas que se sensibilizem
e que venha ajudar para que a gente possa fazer o diferente, que retornaremos aqui com novas ideias, né, com parceria, para que a gente tenha uma nascente realmente de orgulhar e dizer contribuímos com ela e por onde ela passa. Aqui nasce a história do Rio Coruripe, mas as águas que daqui partem no inverno deixam saudades e tristeza para os que ficam. É preciso recuperar a capacidade de reter água no solo a partir do reflorestamento. Infelizmente, a cidade de Palmeira dos Índios ainda despeja seu esgoto in natura no Rio Coruripe, que aflui para o açude do Denox em Igaci, que consegue manter suas águas armazenadas. O problema é que está funcionando de forma precária, não havendo manutenção nas estruturas da barragem, nem havendo uma operação de abertura de válvulas de descarga de fundo para a renovação das suas águas. Por conta disto, tem qualidade muito ruim, não podendo ser aproveitada para usos como irrigação, lazer, abastecimento humano, etc. Todos os anos, com as chuvas de inverno, as águas vertem no barramento, mas não se renovam por falta de uma operação adequada de descarga de fundo. A salinização e a matéria orgânica proveniente dos esgotos impedem o aproveitamento das águas, que pioram sua qualidade a cada ano que passa. O que seria um enorme benefício para a região se transforma num grande problema socioambiental. Perdem-se a oportunidade do melhor aproveitamento das águas. Mantêm-se águas sujas e deixam-se ir as águas boas. No Poção, assim como em outros trechos do rio, a exemplo da região do Zé da Rocha, município de Junqueiro, o rio passa volumoso, mas isso só no inverno. No verão, com as rochas à mostra, a água não dá o ar da graça. Antes de Limoeiro de Anadia, o formato do cabeção de sua bacia hidrográfica se afunila e vira pescoço, estreitado pela sua formação geológica, deixando para trás um semiárido mais pobre. Intermitente segue as águas, mas levando a riqueza quando chove. Realmente o nível do rio baixou muito. Nunca mais choveu para essa banda de cá. Tá fraco mesmo. Peguei um agora. O nível do rio tá baixo mesmo. Tá ruim mesmo de pesca, fraco mesmo. Quando você pega um peixinho para você, como é que você se sente? Se sente alegre, animado. Depois de quanto tempo você fisgou um peixe? Já faz quase uma hora que eu tô aqui tentando, vim pegar isso agora. Fraco mesmo de peixe aqui. Com volumes de água cada vez maiores, rio abaixo, a passar na invernada faz falta no verão. E a área de drenagem rio acima, que presenteia cada trecho de rio, deveria ser agraciada com a conservação do solo, das matas e, consequentemente, das águas. E aqui consideramos o ponto de transição entre o semiárido, que vem lá de cima de Palmeira dos Índios, descendo por Igaci, Coité do Noia, e aqui, nesse ponto onde a gente ainda consegue ver o rio Coruripe cortado, sem água, com pocilga inclusive à margem do rio. E isso, naturalmente, é um problema de conhecimento que precisa ser levado à população. Rio Coruripe se encontrando com uma nova área, mais verde, mais úmida, mais viva. A partir de Limoeiro de Anadia, onde o rio se encaixa, deixando o formato de cabeça da bacia hidrográfica e passando pelo pescoço, a fisiografia passa a ser mais generosa em termos de retenção de água no solo. Apesar de a gente sentir, né, o rio cortado, ver a poluição, ver a sujeira à margem do rio, mas a gente também tem que reconhecer, né, que aos pouquinhos estamos vencendo. E o fato de desativar esse matadouro já foi uma grande vitória para a bacia do rio Coruripe, para o rio Coruripe e para toda a sociedade que vive, né, na nossa bacia hidrográfica do Coruripe. Parabéns, Zezé. É possível perceber que nas vertentes do rio Coruripe, não importa se mesmo na nascente, no semiárido ou se na zona mais úmida do médio ao baixo Coruripe, que quando você faz um pouquinho de conservação da água no solo, você vê rapidamente o verde. Portanto, se a gente consegue
fazer um reflorestamento, se a gente consegue recuperar as encostas, não toda a encosta, mas aquelas mais íngremes, para que a gente retenha a água no solo, a gente vai poder gerar riqueza, muita riqueza, com água mesmo no período de seca. Numa frequência bem maior, o rio passa por uma permanência de suas águas, cedidas pela bacia de drenagem de montante em um período do ano, período chuvoso. A perenização deste ponto em diante é graças à formação diferenciada dos solos, com profundidades maiores e capacidade de retenção de água em maior volume. E aqui nós estamos ao lado dos afluentes mais importantes do rio Coruripe, desde da nascente lá na Serra da Mandioca até aqui o município de Limuru de Anadia. Esse afluente, ele traz para o rio Coruripe água de 3 rios importantes de Itaquarana, onde as nascentes são Itaquarana, que é o Rio das Cruzes, o Rio Santa Cruz e o Rio Goiti. E essa água deságua aqui no rio Coruripe. Esse é um dos pontos principais que eu fico muito feliz em falar. Apesar de que não se tem uma boa cobertura vegetal, matas, nenhum trabalho de conservação de solo e água, mas é a partir daqui que se pode dizer que o rio Coruripe é um rio o ano todo. Como a água é vida, nós vamos agora mostrar um pouco do rio Coruripe, já mais caudaloso, sofrendo ainda é verdade, porque temos muito a fazer pela recuperação do rio. Mas é possível, né, com os exemplos que vamos ver a partir de Teotônio Vilela, trazer esses exemplos aqui para o alto e para o médio Coruripe, fazendo com que a riqueza volte a ser vivida nessa região. A riqueza dos solos, se combinada com a conservação destes, com a retenção de água no local, gera um potencial imenso de desenvolvimento. Precisamos convencer aos proprietários de terras que recuperar nascentes com o reflorestamento das vertentes de água, das matas ciliares e da conservação do solo trarão muito mais resultados financeiros e desta feita por todo e sempre. No município de Teotônio Vilela, vê-se que o rio já toma corpo, mesmo tendo registros históricos de vazões nulas. No entanto, a frequência de manutenção de vazões fluindo é bem maior. Surge a primeira indústria do setor sucroalcooleiro, a usina Seresta, sinal de que a presença da água atrai o desenvolvimento econômico. O rio corre, mas ainda de forma tímida. Aqui nós estamos no médio Coruripe, na região de Teotônio Vilela, onde a gente pode observar, né, o rio Coruripe, como ele entra encaixado aqui nessa região. Uma região onde foi projetado no plano diretor de recursos hídricos a segunda maior barragem da nossa região hidrográfica, que é a barragem Coruripe 2. Abaixo da usina Seresta tem a barragem Coruripe 1, fica antes da usina Coruripe. E aqui, nesse local, onde o rio Coruripe passa encaixado no município de Teotônio Vilela, foi pensado, né, e projetado para uma barragem de aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de acumulação. Num período como esse de seca, né, esse volume de água certamente vai dar garantias maiores aos produtores da região, ao abastecimento, a projetos de irrigação, a pequenas propriedades, para que a gente possa passar grandes períodos de seca sem a falta de água. Quando do plano diretor, no ano de 2001, discutido na cidade de Coruripe, havia naquela época uma demanda de água, uma necessidade de mais de 5 metros cúbicos por segundo. Passados 15 anos, certamente essa demanda aumentou muito e a gente não conseguiu acompanhar na mesma velocidade do aumento das demandas de água a execução do plano de infraestrutura hídrica da nossa região hidrográfica. E, portanto, aqui, nesse vale encaixado, é que se pensa construir a segunda barragem da região hidrográfica do rio Coruripe, fazendo com que a gente consiga atender a todas as demandas de água da região hidrográfica do rio Coruripe. Com estiagens recorrentes, ter água disponível é ter garantias de manutenção da economia regional. O que a gente pode observar também aqui nessa região é que o rio já passa um pouco mais largo. No entanto, a gente vê que a acumulação de água, né, cria um volume de algas bastante acentuado, dificultando, né, a vida aquática nesse trecho de rio. O que precisa, de fato,
uma vez construído o barramento, haver uma operação de renovação de água como poderá ser visto na barragem Coruripe 1, onde você não vê a presença de algas, o reservatório sendo operado de forma adequada, descarregando as suas águas no período de verão e fazendo os volumes de espera para o inverno e sempre renovando as águas ano a ano. E é isso que a gente veio mostrar aqui no Médio Coruripe, na cidade de Teotônio Vilela. O equilíbrio entre as demandas de água e suas disponibilidades depende de reservatórios de água, as barragens. Baixo Coruripe, região que recebe todas as águas do rio Coruripe, mas também recebe as consequências de seus usos, bons e ruins. Se nós não vimos água em abundância da nascente ao Médio Coruripe, nós estamos vendo aqui essa riqueza que é a barragem Coruripe 1, com tanta água. A água para o desenvolvimento, a água para a natureza e a preservação das encostas. Dos quase 200 milhões de metros cúbicos anuais que por ali passam, 60 milhões de metros cúbicos são reservados, dando garantias de água e mantendo o rio Coruripe perene até sua foz. Se água é vida, aqui nós conseguimos enxergar a vida. Aqui nós conseguimos enxergar as matas. Aqui nós conseguimos dar sustentabilidade àquilo que a gente vem pregando há anos e anos no nosso comitê. É isso que a gente quer levar para toda a bacia, da nascente à foz. Os estudos técnicos, a discussão social com o poder público, com a sociedade civil e com os usuários de água, para que a gente possa garantir água para quem precisa, para o desenvolvimento e para o meio ambiente. E a barragem Coruripe 1 é fruto de uma discussão do nosso comitê de bacia dentro do plano diretor. Exemplo para Alagoas, o reservatório da barragem Coruripe 1 mantém as águas e a esperança de manutenção da economia no Baixo Coruripe. Temos um projeto da barragem Coruripe 2 também. Temos um projeto de recuperação ambiental da barragem de Igaci. E o que a gente precisa é trabalhar de fato o que a gente está vendo aqui nesse espaço, as matas de encosta preservada, a água disponível para o desenvolvimento, para o abastecimento humano, para o lazer, de forma sustentável. E é isso que a gente precisa trabalhar, a conscientização de toda a sociedade nos 19 municípios de nossa região hidrográfica do Coruripe e nos 102 municípios do estado de Alagoas, para que a gente possa ter sim água em abundância, visto que o nosso estado é Alagoas, porque nós somos um estado rico em água, mas que a gente precisa saber trabalhar a conservação da água e solo e disponibilizar essa riqueza quando mais a gente precisa. E hoje estamos diante de uma grande seca, são 5 anos consecutivos de seca. Nós estamos vendo um cenário, de fato, de baixa no reservatório da barragem Coruripe 1, mas tem água, ainda tem água. Portanto, é esse tipo de trabalho que a gente precisa fazer, levar adiante e fazer com que a sociedade, que vive na região hidrográfica do Coruripe, que vive em suas regiões hidrográficas em todo o estado de Alagoas, trabalhe em prol da educação ambiental para preservar as águas, do reflorestamento das encostas e nascentes, recuperação de nascentes, da educação ambiental e das obras de infraestrutura hídrica que garante a disponibilidade de água para o desenvolvimento e também para o bem-estar da sociedade. Que maravilha, não? Que maravilha ver a água depois de 5 anos de seca. Vamos trabalhar juntos, vamos mobilizar a nossa sociedade, vamos fortalecer os nossos comitês de bacias hidrográficas, vamos implementar a política estadual de gerenciamento de recursos hídricos, porque é com o diálogo com as pessoas que vivem nas bacias hidrográficas, com as tomadas de decisões, para que o Poder Executivo faça aquilo que nós estamos debatendo no meio ambiente, na própria bacia, e é isso que a gente tem feito aqui no nosso comitê da região hidrográfica do Coruripe, nos seus 16 anos de vida. Obra planejada e aprovada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, obra executada e aproveitada pela iniciativa privada e pelo Estado de Alagoas, dar garantias de abastecimento de água à cidade de Coruripe. Garante a produtividade agrícola, desenvolveu novas atividades como a produção de pescados. Sintetiza o anseio do homem pela água e a realização deste. É isso aí. Mas ainda tem mais. Nós vamos ver o rio Coruripe em sua foz, que também tem uma das mais belas praias do estado de Alagoas,
onde ele deságua de forma exuberante. O rio passa pela cidade de Coruripe e deságua no Oceano Atlântico. Um cenário paradisíaco, que é o Pontal de Coruripe. Também exerce seu papel ambiental e econômico com um turismo pujante e a pesca, dando sustento a seus moradores. Com seus mangues exuberantes e belezas naturais de encher os olhos de qualquer um. Estamos aqui agora na foz do rio Coruripe, Pontal de Coruripe, e é esse rio que veio de Palmeira dos Índios, Igaci, Limoeiro de Anadia, Teotônio Vilela, Junqueiro, Coruripe. Esse rio que integra o nosso estado de Alagoas com os 19 municípios que compõem a sua bacia hidrográfica, trabalhando pela sustentabilidade hídrica, pela sustentabilidade ambiental, fornecendo água em quantidade e qualidade, desde o semiárido, onde nós vimos no início dessa filmagem, aqui, a zona úmida, onde deságua o rio Coruripe, no Oceano Atlântico, nesse cenário paradisíaco, esse cenário belíssimo, que quem ainda não conheceu, tem que conhecer. Temos que olhar para a Palmeira dos Índios e enxergar o Pontal de Coruripe, pois as águas do rio Coruripe trazem do alto suas riquezas e devem integrar esforços garantindo desenvolvimento para todos. Porque esse sintetiza tudo que a gente tem de bom e de ruim que pode vir do rio Coruripe. E tudo que há de ruim, nós temos condições de trabalhar, porque o homem, com a sua inteligência e com a união de forças, consegue dar soluções aos problemas inerentes ao homem. Água que o sol evapora, pro céu vai embora. E nós temos uma alta riqueza onde tudo começa e não está sendo cuidado. Está assim abandonada. E precisamos fazer alguma coisa para que a gente também tenha orgulho desse nosso ponto da nascente do rio Coruripe, onde tudo começa. É a água que contribui não só para a produção econômica, geração de renda, mas para a sobrevivência de muitos que estão à margem desse rio, né, que nasce em Palmeira e que segue até a cidade de Coruripe. Rio Coruripe testemunha de tamanhas diferenças culturais, ambientais, climáticas, de demandas e disponibilidades tão diferentes. Mas a sociedade de sua bacia hidrográfica tem buscado a integração social e ambiental. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Set